Olá, meu nome é Nuno. Eu vou fazer aqui o registro da minha 135ª abraçagem, produzir 20 litros de uma Wild Amber Abai. Retomando aqui o registro das abraçagens após um tempo afastado do canal, retomando aí as atividades do canal. Espero que vocês gostem dessa cerveja. Para nossa abraçagem nós utilizaremos, além de 34 litros de água mineral, 3,7 kg de malte Pilsen, 1,5 kg de malte Munique, 300 gramas de malte Munique 2, 200 gramas de malte acidificado, 100 gramas de malte Pitted, 100 gramas de malte Special B, 100 gramas de malte Caramunique 1, 100 gramas de malte Caramunique 2, 100 gramas de malte Cara Aroma, 50 gramas do lúpulo Mittelfruit, Hallertau Mittelfruit, uma levedura da alemã a Belgian Abai e um pacote dessa levedura da Levtech, então Brettanomyces buchelensis, que nós vamos adicionar então na fermentação secundária. Então nós vamos fermentar por 7 dias mais ou menos, 7 a 10 dias com a Belgian Ale e vamos fazer uma secundária em um envelhecimento com o Brettanomyces dessa cerveja. Para a elaboração da nossa receita a gente usou aqui o software Beersmith, versão 3.0. Então aqui a nossa receita, conforme eu detalhei. Aqui a receita. Aqui os parâmetros que a gente vai buscar alcançar ao final dessa abraçagem. Para nossa mostura nós trouxemos aqui para aquecimento 20 litros de água mineral, que nós vamos aquecer então até os 73 graus. A esse volume em aquecimento nós vamos acrescentar 2 gramas de sulfato de cálcio e 1 grama de cloreto de cálcio para corrigir aqui o perfil sensorial da nossa cerveja final, e o pH também na nossa mostura, assim como 2 ml de ácido lático para corrigir o pH então da nossa mostura, ajustar para 5,4 de pH. Então, com água a 73 graus, nós desligamos a fonte de calor e a bomba e vamos arriar os maltes, então, para dar início ao nosso processo de mosturação. Então, após arriar os nossos maltes, a temperatura da nossa mostura baixou aqui para os 69 graus, temperatura de repouso da nossa mostura aí pelos próximos 75 minutos. Nós vamos manter essa temperatura de 69 graus até a conversão completa. A gente quer priorizar a ação da enzima alfa-amilase e produzir aí no nosso mosto açúcares que a levedura belga vai ter dificuldade de quebrar, para deixar para o Brettanomyces fazer isso na fermentação secundária. Mantendo a temperatura, nós tentamos deixar no equilíbrio aqui, deixa uma pequena chama ali. Pequena chama e a recirculação contínua aqui, no equilíbrio que mantém a temperatura Aí constante. Após 75 minutos a 69 graus, nós demos início ao nosso aquecimento para o mash out. Nós vamos aquecer até os 78 graus a nossa mostura. Ao mesmo tempo nós trouxemos aqui para outra panela 14 litros de água mineral. Nós vamos aquecer também até os 78 graus para fazer a lavagem dos grãos. Estamos quase chegando aqui na temperatura, aqui ainda falta um pouco. Quando os dois volumes estiverem a 78 graus, nós vamos dar início à transferência do mosto filtrado ali para a panela de fervura e proceder à lavagem dos grãos. Então aqui, após o mash out, nós demos início à transferência do mosto filtrado para a panela de fervura, ao mesmo tempo em que a água da lavagem dos grãos está passando aqui pela bomba e caindo aqui sobre a cama de grãos. A gente mantém ali um nível constante de água
sobre a cama de grãos. A gente mantém a mesma vazão da água aqui, do mosto que está saindo aqui. Garantir uma boa lavagem dos grãos, garantir que a gente leve a maioria dos açúcares aqui da nossa mostura para a panela de fervura. Então, após a lavagem dos grãos, nós trouxemos aqui para fervura cerca de 27 litros de mosto. Nós temos aqui o início da fervura. Nesse momento nós vamos adicionar 50 gramas do lúpulo Mittelfruit. Vai ficar aqui em fervura pelos próximos 60 minutos. É a única adição que nós faremos na nossa cerveja. Daqui a 60 minutos a gente passa para a etapa do resfriamento. Aqui a 15 minutos do final da fervura, fizemos a introdução do chiller, da colher aqui no mosto, porque já vão sanitizando aqui no calor. Aqui após 60 minutos de fervura, nós vamos desligar a fonte de calor, passar então para a etapa do resfriamento. Então aqui no início do processo de resfriamento, nós começamos a passar água por dentro do chiller. Nesse momento nós vamos fazer o whirlpool. Então, nesse momento, enquanto o nosso mosto resfria, nós vamos fazer a hidratação da nossa levedura. Vou deixar aqui mais ou menos 120 ml de água que eu fervi, resfria aqui a temperatura ambiente. Nós vamos deixar a hidratação aqui até o término do nosso resfriamento. Então vamos inocular nossa cerveja. Então, aqui nós temos nosso mosto sendo transferido para o fermentador. Nós vamos fazer a inoculação da levedura e levar para a geladeira em temperatura controlada de 19 graus por 7 a 10 dias até a atenuação completa. Eu fiz a separação aqui de cerca de 1,5 litro desse mosto para eu fazer a ativação, propagação da Brettanomyces, para daqui a 7 a 10 dias a gente fazer a inoculação então da Brettanomyces para fermentação secundária. Então aqui eu separei cerca de 1,5 litro de mosto. Vou fazer então a inoculação da Brettanomyces. Nós vamos deixar aqui numa ativação, propagação pelos próximos 7 a 10 dias. Nós temos essa Brettanomyces em propagação. Vai ficar aqui no agitador magnético cerca de 1 semana, propagar, ativar bem e inocular aí na nossa cerveja na fermentação secundária. Então aqui após 7 dias de fermentação, nós estamos passando a nossa Wild Amber Abai aqui para o fermentador secundário. E nesse momento nós vamos fazer a adição da Brettanomyces já ativada aqui. Tive o cuidado já de tirar aqui a barra magnética, né? O agitador ali. Nós vamos fazer então a adição da Brettanomyces. Estava ali em agitação. Então nós temos 7 dias de fermentação primária. Nós vamos adicionar a Bretta já agora num ambiente, Brettanomyces já no ambiente de pouco açúcar. Então a gente espera que a Brettanomyces termine aí a fermentação, termine de atenuar aí os açúcares que a levedura belga não conseguiu. Então aqui na nossa Amber Abai, vai ficar aqui em envelhecimento por 6 meses a 1 ano. Eu vou acrescentar também 10 gramas de chips de carvalho. Deixei em contato aqui com um pouco de vodka. Deixei aqui por uns 10 minutos. Drenei aqui o excesso de vodka. Vou acrescentar essa madeira então à nossa cerveja, 10 gramas de carvalho americano, tosta média. Deixar em envelhecimento por 6 meses a 1 ano, que é o tempo que vai ficar envelhecendo a nossa cerveja.
chegou o momento de degustarmos nossa Amber Wild Ale, uma cerveja que eu estou envelhecendo aí há 2 anos quase, agora que a gente está provando ela. É a segunda vez que eu faço essa tentativa de fazer uma Wild Ale assim, mais genérica, né, mais ampla. É uma cerveja que eu gostei bastante do resultado. A gente percebe no aroma bastante a característica da levedura, vem essa característica funk da Brettanomyces, né? Eu provei ela mais cedo no sabor, ela tem bastante a acidez, ela não é muito acentuada, é uma acidez equilibrada, ela tem um dulçor residual que equilibra legal e ela tem o pouquinho da madeira, né? A gente consegue perceber aí alguns toques, umas notas do carvalho, né, que a gente colocou, apesar de pouca quantidade. E a ideia era essa também, não deixar muito tomada, né, da característica da madeira. Uma cerveja que ficou bem legal. Gostei bastante do resultado. Eu tô com uma Flanders que eu não filmei, uma Red Flanders que eu não filmei pro canal, que eu tô tomando junto. E as duas estão bem bacanas. Eu gostei um pouquinho mais da Red Flanders, no estilo que eu gosto mais. Mas essa cerveja que ficou bem legal. Eu tive um acidente com o fermentador, eu perdi uns 6 litros dos 20 que eu produzi. Então eu consegui botar num barrilzinho, num keg, 10 litros. E outros 4 litros eu consegui armazenar em 2 PETs, 2 litros. E eu tô para fazer uma sour com amora, e eu tô pensando em guardar uma parte dessa cerveja para blendar com a sour de amora. Então eu tenho ideia de fazer ainda alguma coisa a mais com essa cerveja. Ela ficou bem legal, pura assim, mas eu acredito que se colocar como a acidez dela não ficou muito acentuada, talvez blendar ela com uma sour ia ser uma boa ideia. Vocês podem ver que ela tem uma carbonatação discreta, né? Uma retenção baixa da espuma, fica um pouquinho aqui, né? Mas ela dissipa rápido, né? Mas tá com uma carbonatação adequada por estilo, né? Tá uma cerveja bem legal. Eu gostei do resultado, mas eu acho que a gente tem ainda como aproveitar ela de uma maneira mais legal. Eu acho que ainda vou blendar ela com uma sour de amora aí um pouquinho mais para frente. Então tá aqui nossa Amber Wild Ale. Se você gostou da receita, do nosso vídeo aí, dá um like para apoiar nosso canal, não deixe de se inscrever, clicar ali no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e até a nossa próxima abraçagem, gurizada.